Cara, se tu comprou uma franquia, você tá comprando a franquia porque você quer know-how, você quer transmissão de conhecimento, você quer transmissão de saberes e você quer seguir um processo. Em 2022, a gente tava quase quebrando. A pessoa física, acho que dá pra reformar essa sala inteira com 5 mil reais, e não dá. A franquia, ela, pro nosso modelo de negócio, principalmente, ela tem uma peculiaridade que é extremamente importante. Vai ter os rituais com essas duas pessoas que estão como colaboradores nossos. Se não funcionar com eles, não tem como funcionar com 20. Quando a gente vai falar em obra, a maioria das pessoas, principalmente no B2C, elas não têm data pra nada, elas não têm padrão pra nada, é totalmente subjetivo. Quem acaba ditando as próprias melhorias é o time. Cara, é só definir as agendas, qual ferramenta vai usar o quê, e super funcionou. Hoje você chamou de ideia genial, mas ela foi simplesmente uma construção de coisas. Não foi uma ideia maluca que a gente teve lá atrás que de repente surgiu um produto maravilhoso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Franquia Cast. Meu nome é Flávia, eu sou diretora operacional da Scale Company, sócia do Rafa Matos. E agora a gente está com dois convidados muito especiais aqui da Zins. A gente vai falar com os maiores fundadores da maior plataforma de obras para franquias no Brasil. Gente, o negócio deles é incrível. Estou muito curiosa para saber como foi que eles tiveram essa ideia, porque essa é uma dor muito latente no mercado de franquia. E você que tem franquia, preste atenção, porque isso pode solucionar muitos dos problemas que a gente tem hoje dentro do mercado. Inclusive, um dado interessante para você saber já de antemão é que, adiantando e antecipando a média de prazo desse atraso que existe no mercado de franquias de 2 meses, 3 meses, a gente consegue recuperar aí em volta de 2,7 bilhões ao ano, economizar esse dinheiro só em deixar de ter o atraso dentro do mercado, dentro das obras no mercado de franquia. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Nossa, com essa introdução aí, fica até mais assim. O ego chega a subir um pouquinho aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por ter falado essa introdução aí pra gente, tá? Não, prazer é meu, gente. Então, se apresentem informalmente. Claro. O nome de vocês, quem vocês são, o que vocês estão fazendo aqui. Boa, eu sou o Yuri, eu sou um dos fundadores da Zins. É óbvio que a Zins, o que ela é hoje, ela não foi fundada do jeito que ela é, né? A gente sempre foi pivotando, imagino que aqui na Scale também, na Franquia Cash também. Então, a gente nasceu em 2020, oficialmente falando. Desde então, a gente veio crescendo. Eu não sou natural de Curitiba, a gente hoje tem empresa, escritório que é de lá de Curitiba, mas a gente eu sou natural de Santa Catarina, no interior lá, uma cidade chamada Joaçaba, não sei se você já ouviu falar de Joaçaba, conhece? Pior que não. Cidade de 30 mil habitantes, mas é bom falar para saber que dá para vir no interior e dá para fundar a empresa. Com certeza. E hoje eu cuido da parte principalmente comercial ali das Zins, onde eu estou na parte de auxiliar o franqueado a se conectar com prestadores de serviço ali na região dele. O Alisson tem uma outra frente, eu tenho um outro sócio que é o Gustavo, que cuida da frente de tecnologia. Acho que é uma breve introdução aí. Legal. Sou o Alisson, eu cuido da parte de parcerias estratégicas das Zins, então tudo que é relacionado às franqueadoras, a tanto conversas boas, produtivas, quanto até mesmo resolução de problemas, geralmente sou eu e meu time quem acaba cuidando. Não sou o fundador das Zins, mas me tornei sócio. Eu sempre gosto de ressaltar que sou muito grato pela generosidade dos meus sócios em terem enxergado o potencial e em terem me convidado para de fato construir isso junto com eles. E felizmente, né, as coisas têm caminhado muito bem desde então. E eu sou de uma cidade do interior do estado do Paraná também, chamada Venceslau-Braz. Conhece? Mas não conhece também, provavelmente. Também não. Eu sou assim, Mas estou em Curitiba há 15 anos já também. Amo essa cidade, não saio de lá por nada, assim. E aí, estamos aí construindo um mercado, trazendo muito mais segurança para o mercado de franquias. Sou muito grato também pelo mercado de franquias, acho que parte das coisas que a gente vem construindo, tanto a nível de construção de empresa mesmo, até mesmo de relacionamento, conexões, tudo isso mercado de franquia, né? A gente fala muito de comunidade, acho que o mercado de franquia ele proporciona isso para todo mundo que entra, interage, se engaja e consegue desfrutar tudo que ele tem para oferecer. E é importante falar que a gente não é franqueadora, né? A gente é uma plataforma de tecnologia, então a gente fornece, auxilia as franqueadoras a fazer a redução de atraso, a encontrar uma obra com mais segurança, esse tipo de coisa. Então, o Alisson hoje, ele especificamente cuida do relacionamento com essas marcas em si, então as franqueadoras que precisam de um diferencial competitivo com uma plataforma para poder indicar, e eu atuo na parte do franqueado ali, de conectar ele com o prestador, só para entender por que a gente tem duas pontas diferentes aqui na Zins. Muito top, gente. Então
falar o que é a Zins. A gente precisa entrar no detalhe dessa operação, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, inclusive, e é uma solução muito bacana, mas que existem ali alguns momentos que a gente fica, pô, o que é? É isso, não é isso? Então de um jeito bem prático, objetivo, o que é a Zins? Como é que as franqueadoras podem aproveitar essa solução dentro de casa? Legal. A Zins, eu costumo brincar sempre que ela é um mercado livre de prestadores de serviço, né? Boa. Então, hoje no mercado, há uma dificuldade muito grande por parte dos franqueados a encontrarem prestadores de serviço, mão de obra qualificada para realizar sua obra. Ele vai precisar realizar aquela obra. Sim. Então, o que acontece? Dentro do mercado brasileiro, principalmente, é muito comum que entrega primeiro um valor, uma parte do valor para o prestador de serviço, e o prestador ele precisa pegar esse valor, porque ele também está habituado a levar calote. E quando esse valor é retirado da mão do franqueado e inserido na mão do prestador de serviço, a relação ela fica desbalanceada. E, infelizmente, no mercado de prestação de serviço, o prestador ele começa a agir como se estivesse fazendo um favor para esse franqueado. É verdade. O que a Zins faz? Nós auxiliamos esse franqueado a encontrar prestadores de serviço dentro da plataforma. Quando o franqueado contrata um prestador de serviço via plataforma, ele deposita o valor sob nossa custódia. Nossa. E à medida com que o prestador vai executando e o franqueado vai aprovando, nós vamos fazendo os repasses desses valores. Deu tudo certo, todo mundo sai feliz. Franqueado, prestador de serviço, porque sabe que não tem risco de tomar calote, nós, franqueadora, todo mundo sai feliz. E se der algum tipo de erro no meio do caminho, como o dinheiro está retido aqui, nós temos a possibilidade de trocar esse prestador de serviço, abrir uma nova cotação e trazer um outro para finalizar aquela obra. Por tudo que ele realizou, estava em conformidade com o que o franqueado esperava, ele recebeu. Aquilo que ele não realizou, o valor está retido aqui, nós abrimos uma nova cotação só para esse restante do escopo e trazemos um outro prestador para poder finalizar. Coisa que não aconteceria se ele fosse no mercado tradicional, porque é que nem ele falou no começo, você vai pagar 50% de entrada para ele, geralmente, não sei se você já fez obra em casa. Já? Infelizmente. A experiência não sei se foi parecida, mas aí você vai lá pagando, ele vai, putz, mas Flávio, falta só mais um pouco, deixa eu comprar material, você vai aceitando, porque você quer avançando a obra. Quando você viu, você pagou 90% dela, ele pegou esse dinheiro, você vai ter que pegar um outro cara, contratar pelo menos o valor que custou, o que sua obra ia custar 20 mil, vai custar 50 mil, 60 mil, é muito dinheiro. Então a gente não tá falando de talvez um motorista da Uber que falou que ia chegar na tua casa te buscar, putz, aí não chegou, aí você pede um outro, você ficou chateado com a Uber te devolve 20 reais, perdeu 20 reais da tua vida. Não, aqui é 50 mil, é 100 mil reais. Para franqueadora, a gente tá falando, às vezes, de um payback que você deixa de ter e, às vezes, ele desiste da loja por conta dessa falta de promessa que foi vendida lá na franqueadora, sabe? Não, com certeza. E, assim, acho que a maior dúvida que vocês estão falando sobre a gente trazer essa solução para franqueadora, mas eu acho que a maior dúvida que o pessoal tem, talvez em casa, até pra gente trazer isso, é qual é o custo disso pra franqueadora? O que eu preciso contratar? Como é que eu converso com vocês? Boa. Acho que é legal falar sobre isso também. Boa, a gente, pra ficar claro, assim, né, as franqueadoras hoje, elas, em geral, elas não fazem obra, né, com exceção de pequenas, grandes marcas que fazem a obra em si. Mas, em geral, é o franqueado que faz. Sim. Então, a franqueadora não tem custo nenhum com a gente. Então, a franqueadora, ela tem uma parceria com a gente para ter esse diferencial competitivo e indica para seu franqueado. O franqueado, por si, aí ele toma a decisão espontânea se quer utilizar ou não. Então, ele divulga o projeto, não paga nada. Legal. Começou a receber as propostas. É que nem realmente ver o cardápio do iFood. Isso também não paga nada. Legal. Yuri, se eu receber 10 propostas e não contratar ninguém, a gente cancela e não tem multa rescisória nenhuma. A gente cancela e tá tudo certo. Caso ele contrate alguém, a Zins é remunerada por uma comissão de venda do prestador. Então, na prática, o valor que ele vê na plataforma da proposta já é o valor final que ele vai contratar. Realmente que nem comprar um ticket de ônibus no ClickBus, por exemplo. Sim. Então, ele vê lá o valor final e dentro daquele valor está embutida a nossa comissão, que geralmente fica uma casa aí de 15% mais ou menos. Legal. E mesmo que quem paga pra vocês é o prestador de serviço. Exatamente. Caso ele venda. Então é bom até para o prestador, porque ele não me paga nada para utilizar a plataforma, nem ter acesso às oportunidades, ele não paga, ele só tem que estar homologado. Legal. E um ponto importante é que mesmo que a gente tenha essa remuneração lá dentro, e possa até às vezes parecer alto, a gente faz até a provocação de que ele pode, inclusive, fazer cotações externas e pegar essas comparações externas e comparar com as propostas de dentro da plataforma. Legal. Como as propostas de dentro da plataforma, elas têm, tá dentro de uma concorrência, existe uma chance muito grande dos nossos valores estarem mais competitivos do que as de fora, mesmo tendo o mesmo valor. Muito top. Entendeu? Não sei se ficou claro. Não, ficou demais. Não, eu fico pensando na solução e na quantidade de pessoas que a gente consegue ajudar com isso, porque obra,
todo mundo sabe que é dor de cabeça. Pra franquia, ainda tem o desafio da padronização. Sim. Que, assim, a gente tem a questão da regionalização, de ter prestadores de serviços em cada região do país que vão atuar de forma diferente. Claro que existe uma generalização da prestação de serviço em obra, que tem esses atrasos. Mas, no geral, a gente fica nesse receio, né? E vocês trazendo essa solução é incrível. Ela não começou da noite pro dia, assim, né? A gente foi aprendendo até, porque não existe uma solução igual a nossa no mercado hoje. Você tem a nossa principal competidor, nosso principal concorrente são as construtoras direto. Então é a decisão entre o franqueado que, se ele quer contratar o primo dele, que faz, sabe? Não, eu tenho um primo que faz obra e tal, se formou agora. Ou ele decide por isso, ou ele se prefere via sistema. Então a gente veio aprendendo essa jornada de a dor é pujante, mas qual que era a melhor solução? Quem que era melhor provar? É a ZINS ou é o franqueado? Como é que a gente cobra uma punição do prestador caso ele comece a atrasar a obra? E se ele abandonar a obra? Tem multa ou não tem? Então, a gente foi criando essas ferramentas à medida que vai apanhando mesmo. Então, a gente já teve uns problemas gigantescos, assim, a gente estava até falando antes, né? Desde prestador que sumiu no meio da obra, prestador que já foi preso, já teve... não foi por crime hediondo, mas o prestador já foi... Isso cai, assim, pra gente de uma maneira terrível, sabe? Sim. Não é o que a gente quer. E a gente leva essa surpresa e tu vai aprendendo. Tá, cara, o que eu faço pra evitar que isso aconteça de novo? E se acontecer de novo, o que a gente pode fazer? É só meio que aprendendo, criando o avião enquanto cai, sabe? É isso, o modelo de negócio vai se renovando, né? Mas aproveitando que você falou desse tópico, Yuri, como é que começou a ZINS? De onde veio essa ideia? Qual foi a dor que você viu no mercado e falou, pô, isso aqui faz sentido? Como foi essa ideia que você teve? Eu acho que assim, foram 5 anos de construção, mas no comecinho eu só queria empreender de qualquer coisa mesmo. E isso foi ali por final de 2019. Só que eu tentei fazer uma pegada meio de telefonia, telecom, quis fazer uma Nubank da telefonia e tal, não deu certo, tá louco. E aí, na virada do ano, eu e mais um sócio, que hoje ele não tá mais com a gente, que ele pediu pra sair, mas lá na época a gente decidiu fazer alguma coisa. E aí eu nunca vou esquecer, a gente tava no meu apartamento, porque não tava dando certo o negócio da telecom, eu tava deitado no chão e meu outro sócio ficava andando no apartamento, tipo, o que a gente pode fazer, pô? A gente ficava, caramba. E ele deu um estalo, falou, construção civil me parece um negócio que impacta muito no PIB, eu acho que hoje tem um impacto de 30% no PIB, ou 20% no PIB, na construção civil como um todo, e é super arcaico. A gente pode começar a trabalhar nisso. E a gente começou do nada, assim, tipo, ninguém é engenheiro, vocês são engenheiros? Eu e o meu antigo sócio somos formados em engenharia ambiental. Ah, beleza. Mas não tem nada, assim, não tem nada a ver. Nada a ver. Foi só um estalo, assim. Vamos testar isso. Estalo divino. Vamos testar isso. Aí a gente começou a fazer uma plataforma que era para construtoras conectarem com fornecedores de material de construção. Tá, então você era uma construtora que precisa de cimento. Aí você ia lá no nosso site, pedia, eu quero 10 sacos de cimento. Por trás, né? Era tipo era um sistema de compra. Você seleciona o que você quer e chegava no meu e-mail, a gente ligava para os fornecedores desesperados e formatava a cotação e mandava para ele. Ficamos 1 ano nisso, não faturamos nenhum real. Para não dizer nenhum real, foi R$198. Foi só isso. Foi 1 ano assim de desgraça, assim. Então, só que aí toda vez que a gente ia para as construtoras vender o produto, elas falavam, pô, legal esse produto aí de cotação, mas vocês não fazem serviço? Porque produto é legal, mas mão de obra que é o pepino. A gente não sei fazer e tal. E aí quando a gente desistiu do produto de vender, de cotar mercadoria, aí a gente teve outro estalo e falou, pô, todo mundo fala de mão de obra, vamos tentar esse negócio? Aí esse outro sócio pediu pra sair, pediu dinheiro, inclusive, por isso do negócio de sociedade ser tão crítico, no momento que a ZINS estava literalmente na merda, e aí a gente, ficou só eu e o Gustavo, que agora é meu atual sócio. E ele é engenheiro civil. É ele que traz o Technicase. Não foi o momento da ideia, né? Não, mas ele, lá no comecinho, ele tava junto comigo. Mas só pra resumir, ali a gente começou a entrar no mercado de reforma. Porque ele já teve uma pequena construtora, que ele fazia reformas pessoa física, pessoa jurídica, e eu já tive, como você teve a mesma experiência que você teve, eu tive na minha casa. E a gente, cara, vamos começar a ir nisso. E a gente começou a focar na parte de obra. Ali a gente começou a ter faturamento. Foi a primeira vez que eu vi dinheiro, assim, de verdade, sabe? A gente fazendo uma obra, a gente vendeu uma obra lá de 40 mil, 4 mil ficou comigo. E deu tudo certo, sabe? E a gente começou, cara, tá aqui o mercado, sabe? E a gente começou a melhorar, até que foi virando marketplace, até que a gente foi pro nicho de franquia, saímos do nicho de pessoa física. Então, nunca a ideia, ela é meio
um estalo, foi tipo uma construção de pelo menos 3 anos para começar a chegar onde a gente tá falando de franchise. Eu nem falava de franquia, não sei se você já tinha conhecido franquia antes das Zins. Cara, já, mas conhecia por outras coisas, né? Não de conhecimento técnico, assim, né? Fui me aprofundar no mercado de franquia depois que entrei aqui. Exato. E como foi essa entrada, assim? Vocês viram que tinha essa dor dentro de franquia, já que vocês nem estavam no mercado? Também foi uma hipótese, assim, a gente, em 2022, a gente tava quase quebrando, porque o mercado o produto estava funcionando, mas o mercado de pessoa física tem um problema gigantesco, que é o ciclo de vendas é longo. Então a pessoa física, não sei quanto tempo você demorou para tomar sua decisão da tua reforma, mas em geral demora 2 meses e meio. Então demora muito para fechar. O ticket médio é baixo. A pessoa física, acho que dá para reformar essa sala inteira com 5 mil reais, e não dá. Geralmente o custo de obra, ele vai custar mais caro. As pessoas já têm menos dinheiro. O ticket médio é baixo, então o LTV é baixo. O custo de aquisição era alto. Então, para conseguir achar a Flávia que está fazendo uma reforma é muito caro. E tem uma subjetividade gigantesca de você estar entrando na casa das pessoas. Sim. E aí eu tô levando, sabe, prestadores de serviço para dentro de casa das pessoas. Então, tem esses 5 fatores gigantescos que não fizeram com que a gente quase quebrou. E aí, o produto estava funcionando. A gente precisa achar algum formigueiro que se a gente colocar um gravetinho vai entrar um monte de formiga, em vez de ficar caçando obra por obra. E aí, a gente olhando pra rua, eu sempre via a franquia abrindo loja. Pô, me parece, eu não conheço nada de mercado, mas me parece que franquia está sempre abrindo loja. Vamos tentar esse nicho? E aí eu comecei a prospectar, a gente tinha uma vendedora na época, falei, vendedora, continua com pessoa física, eu vou prospectar as marcas. E aí eu comecei a prospectar, LinkedIn, telefone e tal, e eu comecei a tentar fechar parceria com as marcas. Até que fechei a primeira. Acho que eu já comentei com eles, mas foi a Dolph Donuts. Eu acho que eles não sabem que eles foram os primeiros. Na época a gente fala, sou gigante. É verdade. 10 anos de mercado. Na época também quero ter vocês no meu portfólio, além das outras marcas. Não, a gente tem uma gratidão gigantesca por eles. Primeiro, por eles terem sido os primeiros. E eles são, assim, gente boníssima. Eles são lá de Curitiba. E aí eles toparam e eles trouxeram uma obra lá de Cascavel. Aí eles falaram, cara, vocês têm emprestador em Cascavel? Eu falei, tem. Cascavel? Segunda cidade. É o que mais tem. É o que mais tem. Nunca tinha feito uma obra em Curitiba. Mas aí, cara, a gente caçou, começou a ligar para fornecedor e homologamos e deu certo, a obra deu certo. Falei, cara, tá aqui. Porque eu não precisei achar aquele cara da loja de Cascavel. A loja, eu consegui fazer o meu produto funcionar. A franqueadora gostou. E aí a gente falou, não, tá aqui esse mercado. E aí eu comecei a prospectar a marca. No final de 2022, a gente tinha faturado o que a gente não tinha faturado dos 2 últimos anos. Caraca. Então a gente falou, não, tá aqui. A gente fechou o nicho de pessoa física e ficamos só em franquia desde então. Então foi uma sucessão de cagadas que a gente foi tendo e a gente falou, cara, ou a gente muda o rumo ou isso vai quebrar. Não, muito top. E assim... Esse rumo que você falou, né? Que você tava quase quebrando lá e deu a volta por cima. Você dá esse sucesso da volta por cima muito a esse mercado de franchising? Sim. Total. Porque a gente, não sei, hoje quando o Alisson entrou, a gente já tava em franquia, né? O Alisson entrou porque eu não tava tendo a capacidade de continuar crescendo sozinho. Sim. E eu precisava de alguém para cuidar da área de relacionamento de canais, Perfeito. Que são os parceiros. E aí ele entrou para isso, entrou como coordenador. Então, a gente não consegue. A gente pensou em N possibilidades de outros nichos que a gente poderia atuar. Então, se a gente começa a pensar assim, que parcerias que eu poderia fazer além de franquias que poderia funcionar? Sei lá, condomínio, loja de material de construção, rede de filiais. Mas o franquias foi o melhor até o momento que a gente poderia ter. Porque o volume acaba ali naquela pessoa física, né? Quando você tem em condomínio, beleza, pode vir até alguém morar, mas lotou todos os apartamentos. Não tem muito sentido, às vezes, né? A gente começar a pensar em ir para outro mercado, sendo que a gente não tem 40% do share do mercado de franquia. E a franquia, para o nosso modelo de negócio, principalmente, ela tem uma peculiaridade que é extremamente importante. Quando a gente vai falar em obra, a maioria das pessoas, principalmente no B2C, elas não têm data para nada, elas não têm padrão para nada, é totalmente subjetivo. Sim. Com a franquia, qual que é o nosso principal ganho? As pessoas têm data para iniciar, elas têm data para finalizar e tem um padrão a ser seguido. Porque cada dia que ela demora, ela tá perdendo dinheiro. E, outro ponto importante, é que ela já tem o dinheiro do investimento. Sim. Porque no mercado de pessoa física não, tu quer fazer uma reforma de 300 mil reais na tua casa, às vezes tu tem 100 mil reais ali e quer fazer mágica com esses 100 mil. E eu falo muito da data de finalizar, porque a nossa operação, como a gente fica sempre só com um percentual pequeno, ela tem que ter início, meio e fim. Sim. Porque se eu fico prolongando, daqui a pouco o custo que eu tenho para manter algum cliente ativo dentro da minha base, ele acaba sendo muito grande.
Sim. E aí com franquia tem, dentro do nosso modelo de parcerias que a gente desenvolveu, tem outra peculiaridade, é que eu fazendo parcerias com as franqueadoras, eu tenho um ganho gigantesco, porque o meu CAC ele é minúsculo. Então toda vez que eu faço parceria com uma franqueadora X, ela já está investindo na máquina de vendas dela, tanto para novos leads, quanto para a entrada de novos franqueados. Quando ela me indica, se ela investe 10 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, indiretamente eu estou investindo 10, 100 mil reais por mês daquela marca. Quando eu tenho 300 marcas, cada uma investir 10 ou 100 mil reais por mês, indiretamente eu tenho várias máquinas de venda trabalhando para mim, onde o meu custo ele é minúsculo. Eu só vou pagar alguma coisa para a franqueadora no êxito. Então eu tenho um risco zero desse lead, eu não tenho que colocar muito dinheiro na frente para poder trazer as pessoas e ao mesmo tempo eu não preciso aumentar absurdamente o take rate, o que eu faturo, porque se eu tivesse todo um custo antes, eu teria que naturalmente ter todo um outro cálculo e inviabilizaria o negócio. Agora dentro desse formato eu tenho máquinas de venda trabalhando a meu favor e elas indicam os próprios franqueados para estarem aqui, levando sempre em consideração que ele não é obrigado a contratar, assim eu consigo ter massa crítica, trazer volume, ter inclusive subsídio para falar para os prestadores de serviço, cara, vale muito a pena você estar aqui, porque você vai ter acesso à oportunidade todos os dias, todos os meses, todas as semanas e assim por diante, e aí a conta fecha. No fim, pro nosso modelo, funciona muito. E o nosso faturamento ele é maior no pessoa física, enquanto na época que a gente estava na pessoa física, o nosso take rate, que é o nosso FII ali, era 25%. Então eu podia cobrar mais por isso, né? Só que minha taxa de conversão para converter uma pessoa, uma Flávia que quer fazer uma reforma em casa, era em torno de 3 a 4%. Quando eu vou para a franqueadora, eu tenho essa chancela e isso aumenta para 35%. Então aumenta a minha possibilidade, reduz meu custo de aquisição, o condomínio, como você estava comentando. Aí eu não estou nem falando de reforma, estou pensando em manutenção de apartamento. Putz, pintura, sabe? A pessoa quer gastar o mínimo possível, ela só quer fazer a saída do... Você não teve a saída do teu apartamento, ele trocou de apartamento recentemente, ele só queria... Putz, só quero trocar do apartamento, sabe? Então, também não é uma oportunidade pra gente, sabe? Então, franquia foi o melhor mercado e também, não só falando agora de nós, onde a gente mais poderia ajudar eles. Sim, faria mais sentido ajudar ele, que é trazer segurança, que é trazer redução de atraso. Então, acho que casou muito, sabe? Parece que o produto era para ser para franquia mesmo, sabe? A prioridade é porque todo mundo tá no mesmo objetivo quando a gente fala de franquia. A franqueadora, ela quer que o franqueado inaugure rápido. O franqueado é o maior interessado de todos que ele inaugure rápido. A Zins quer mais do que nunca que aquela pessoa finalize rápido. E pro prestador de serviço, como ele ainda não recebeu, ele tem a celeridade. Então, filhão, você quer ganhar o seu dinheirinho que tá aqui? É só você executar com qualidade que você recebe. Agora, na contrapartida no mercado tradicional, quando ele já pegou 50%, 60% da Flávia adiantado, o que ele vai fazer? Parte das vezes ele pega esse valor, joga em uma outra obra que ele tá pedalando, aí ele tem que vender uma outra pra poder iniciar a sua e vai virando uma bola de neve enorme. Agora aqui, como ele ainda não recebeu, onde que ele vai priorizar? Onde ele tem um dinheiro engargalado e represado pra receber. Se ele quer receber rápido, é só executar em conformidade com o que ele se comprometeu. E aí ele fica com medo, aquele fomo de, pô, se eu ferrar com esses caras, eu vou parar de ter oportunidade de franquia. Exato. Então tem essa questão de marca também. Então, pessoa física tem uma questão do tipo, quer saber? Eu nem conheço a Flávia. Me vira, fecha o CNPJ e troca. Aqui ele fala, putz, é as marcas, sabe? Puta, vou deixar de ter a Hyper. Ele começa a ver o volume. Ele tem oportunidade absolutamente todos os meses dentro da plataforma. É só ele querer e desde que ele dê conta também de abraçar e pegar a obra daquele porte específico, né? Tem prestador que já faturou mais de R$1 milhão em obras na plataforma já. Caraca. Tem alguns cases muito bons, assim, muito bons. Top, gente. Tem prestador que já foi bloqueado na primeira obra. Então, assim, tem tanto case bom quanto case ruim, né? Naturalmente, sabe? Naturalmente. Aí o case bom a gente sempre fica feliz, né? Porque todo mundo ganha aquele ciclo realmente virtuoso. E quando é um case ruim, putz, que bom que você encontrou esse prestador via plataforma, que você não pagou nada pra ele. Porque se você tivesse encontrado num Google Meu Negócio da vida, por fora, você já teria colocado, tua obra é 100 mil, você já teria colocado pelo menos 40 na mão dessa pessoa, e ela vai sumir com o seu dinheiro. Sim, total. E aí, aproveitando que vocês falaram de case, me conta mais alguns cases legais que vocês têm, assim, de grandes marcas no mercado de franchising, que vocês já atuaram em diversas unidades, que vocês também conseguiram mostrar na prática pra eles. Poxa, o tempo médio de obra com eles era tanto, e a gente conseguiu reduzir pra tanto. Me fala um pouco sobre isso. Legal. Acho que o primeiro de tudo, geralmente não, vamos falar assim, 99% das franqueadoras não tem esse dado.
Porque você não tem nem ideia do que está acontecendo. Não por erro da franqueadora, é porque por você não ter... A franqueadora às vezes está em São Paulo e a loja está sendo em Paraupebas, no Pará, você não tem realmente o que efetivamente está acontecendo, né? Por questão física mesmo, sabe? Sim. Então, às vezes, nem o dado às vezes era possível ter. Com a gente agora é possível, porque como o franqueado mesmo, o prestador mesmo vai pedindo aprovação, o próprio sistema vai se retroalimentando. Então agora ele entregou pintura, o cliente aprovou, logo a obra avançou, tem uma velocidade de obra, previsão de entrega é tal. Então o próprio sistema vai alimentando a informação. Mas eu tenho um case muito legal, que também é um dos primeiros nossos e continuaram até hoje. A gente pegou o hype deles, que é a Go Coffee. Legal. A Go Coffee, assim, eles estão acho que com mais de 500 unidades vendidas. A gente pegou parceria com eles, acho que eles estavam com 250. Que top. A gente inaugurou, se eu não me engano, 54 lojas deles já. Caraca. Muita loja, assim, de todo, assim, eles abriram na cidade... que eu fui conhecendo cidade por conta deles, assim. Eles não tinham esse dado, né, assim, não exatamente, mas a gente hoje consegue ter, por exemplo, eles vão atualizar a coffee deles. Foi o quê? Faz nem um mês, eles pegam com a gente como é que foram as médias de metro quadrado da obra. Legal. Eles pegam e conseguem atualizar a coffee deles para saber quanto que tá o custo por metro quadrado da obra, para ver se tá dentro da expectativa que eles estão vendendo, no contrato e tal. Hoje as obras, a gente tá conseguindo mais de 70% das obras entregues estão dentro do prazo. Então isso para uma consultora é inimaginável. Então a gente tem mais de 54 obras simultâneas. Então é um volume de trabalho assim que hoje dá orgulho de falar, mas é que tava te contando agora os pepinos que a gente foi passando. Para chegar aqui foi um desafio gigantesco, sabe? Imagino. E é até engraçado você falar isso, porque a gente trabalha com franquia há muito tempo e a gente até vê os vendedores que estão na ponta vendendo franquia, deixando alinhado com o candidato, muitas vezes a compra de franquia, olha, o tempo de obra é tanto, mas você sabe como né? O mercado pode atrasar um pouco, 2 meses, então ele já tem que vender com essa consciência pro cara. E, cara, se eles falar assim, agora não, olha, é esse tempo aqui mesmo. Você vai conseguir fazer porque a gente tem isso, a solução das ZINs, que é desse jeito, entrega desse jeito. Então, cara, muito genial. É incrível a gente conseguir fazer isso dentro do mercado de franquias. E até falando dessa ascensão que vocês tiveram, né? Desde quando vocês estavam ali nesse momento de baixa e depois conseguiram emergir no mercado de franquia, crescer muito. Eu queria saber o que foi a virada de chave. Eu tenho 3 pilares interessantes que eu acho que é legal pensar, que é tecnologia, processo e cultura. Legal. O que vocês entendem que desses 3 foi o principal ou foi tudo? Cara, eu vou até puxar um pouquinho, porque é interessante quando a gente pensa em qualquer coisa na vida, as coisas parecem que são lineares, mas tudo que é vívido, que pulsa ali, ele não é linear. Por exemplo, quando a gente pensa na trajetória das ZINs, a impressão que dá é de que foi tudo muito bem, a gente foi crescendo, só que, por exemplo, eu entrei nas ZINs em 2023, e a gente vinha um cenário muito bom. Quando foi em março, abril do ano passado, a gente teve uma queda significativa a ponto de estarmos com a possibilidade de quebrar. Então a gente veio numa ascensão, tinha acabado de captar investimento, tava indo tudo bem, de repente começou tudo desandar assim, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Isso foi em abril do ano passado, e a ponto de a gente olhar assim o nosso caixa, se continuar nesse ritmo, em 10 meses, 11 meses, 1 ano ali no máximo, já era empresa. Desligamos 90%. Desligamos praticamente todas as pessoas que estavam dentro da equipe, e aí, por que é interessante falar que tu puxou dos pilares, né? A nível de tecnologia, estava super bem. Só que nós não tínhamos processos realmente bem desenhados e não tínhamos uma cultura forte. E aí, nisso que a gente tirou todas as pessoas, aí foi aí que eu entrei para sócio, de fato, da empresa, eles me chamaram para sócio, a gente desligou todo mundo, ficou eu, o Yuri e o Gustavo, cada um cuidando da sua área e ajustando os processos, sentindo na prática, na pele, olhando cada uma das coisas ali, em cada uma das frentes da empresa, para ajustar tudo, desenhar e para poder padronizar. E mais 2 pessoas que nós tínhamos contratadas na época que ficavam nos dando esse suporte. A partir disso que a gente ajustou os processos e fomos contratando as pessoas certas, a gente demorou muito para contratar e começou a ser um ponto positivo, inclusive, porque nós começamos a acertar. Porque antes nós tínhamos uma rotatividade enorme. Então, quando a gente começou a acertar a mão na contratação das pessoas, quando a gente começou a acertar também em como a nossa cultura se desenhava e as pessoas foram entrando e absorvendo isso, na minha percepção, o Yuri acho que pode falar dele, foram esses 2 pilares, tanto cultura quanto processos. A gente ali sentindo na pele mesmo o que funcionava, o que não funcionava, então tivemos esse retorno
retorno, deixa a vaidade de lado, a vaidade fica em casa e vamos trabalhar, colocar a mão na massa. Com certeza. E até porque você tem a visão depois, cara, eu sei que dá pra fazer porque eu fiz. Eu sozinho tava fazendo X, Y, Z de resultado, então eu sei que dá. E aí, de cultura, quando a gente tá nessa linha de frente, ali na trincheira junto com todo mundo, fica muito mais fácil você trazer pessoas alinhadas e falar a teoria é legal, né? Mas o exemplo ele começa a arrastar. Tanto que, assim, eu ia falar um palavrão aqui de novo, mas a gente... a gente dá um... Mas é que essa época, assim, eu vou falar assim, mas essa época a gente realmente se fudeu bastante, assim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, a gente estava conversando agora sobre isso, né? Eu tenho terapia de psicologia há uns 2, 3 anos já, não, acho que uns 4 anos, há 1 ano atrás comecei com psiquiatria, e recomendo, assim, se há um problema, eu demorei muito a aceitar isso, e por bobeira, assim, uma coisa crença, né? Por crença, um negócio muito ridículo a gente tem, e esse ano, inclusive, por conta disso, tá sendo o melhor ano da minha vida mentalmente falando, tá? De empresa também, mas assim, mentalmente acho que foi o mais importante pra mim. Mas nessa época, pensa como é que tava a minha cabeça, o Alisson, que é uma pessoa ansiosa, me controlando, né, essa ansiedade, o Gustavo, que é o apaziguador das situações, mas a tecnologia dos 3 pilares que você falou, a gente só tá pensando nela de verdade agora. Porque é só agora que os processos estão muito mais bem definidos, que a gente estava ontem discutindo, mandei um áudio, acho que uns 7 minutos para os piar, falei, cara, a gente tá com 50 obras, são 2 pessoas atendendo, acho que a gente podia colocar uma agente de IA aqui, a IA podia pegar as horas, a gente começou a discutir isso agora. Não que a gente não tenha IA ou não tenha plataforma, mas é que a gente olha a tecnologia muito mais como uma ferramenta meio do que o fim. Sabe? Então, o processo e as pessoas que estavam lá dentro eram muito mais importantes. Com certeza. E no momento da minha empresa que a gente estava, geralmente você não tem processo, então você contrata a pessoa ela é maior do que o processo, né? Aí depois que a pessoa redefiniu o que vai ser, aí você coloca um processo acima dela, e aí agora eu acho que acertou. Tanto que no ano 2024, quando o Alisson entrou como sócio, mesmo, a gente, pra entender um pouquinho de números, a gente estava fazendo em 2023, a gente fez o quê? Uns 4,5 milhões. Quando a gente pulou, a gente acelerou muito esse ano, né, 2023, e aí por conta disso tivemos N problemas, tivemos devolução de dinheiro pra caramba, assim, algumas marcas que infelizmente a gente perdeu, e assim, olhando pra trás, dá pra compreender completamente por que eles saíram, e aí tivemos que recuperar ali em abril, a gente desligou a galera e ficamos nós na operação mesmo, e mesmo assim a gente conseguiu reerguer e crescemos mais 50%, então a gente fez 6,5 milhões ano passado. E aí com isso a gente, agora a gente acertou, começamos a crescer novamente, estamos no escritório novo, contratamos uma galera totalmente nova, acho que só o Guilherme, que tá com a gente até hoje, tá com 2 anos, inclusive fez aniversário de 2 anos de empresa, acho que 2 semanas atrás, e agora a gente vai bater 12 milhões esse ano. Então, tipo, é só através das crises que a gente foi entendendo, mas os 3 pilares que você falou, eles são muito congruentes. São muito congruentes. Só que a tecnologia, eu tendo a achar que ela geralmente é a terceira, só lá depois. Porque senão a gente coloca a tecnologia na frente e aí a gente atropela as coisas achando que você já tem um processo super definido, que é criar uma ferramenta super maravilhosa que não vai usar pra nada. E a gente aprendeu isso meio que na marra, assim, sabe? E outra coisa que é muito legal, assim, que ajuda muito, principalmente nesse desenvolvimento da parte tecnológica. A gente tem, culturalmente falando, a gente tem lá o Kaizen. Então, como que a gente sabe onde que podemos atuar, onde colocar tecnologia, onde otimizar? Através da equipe. Então, quem acaba ditando as próprias melhorias é o time. Então, tem lá a nossa equipe de CS, se tivesse tal coisa, assim, assado, facilitaria muito a minha vida. A gente vai em série. Minha equipe prospectando, se tivesse uma IA que fizesse a prospecção e agendamento, me ajudaria. A gente vai em série. Então, o próprio time nesse movimento, e aí vem, de novo, até a tecnologia dentro do nosso negócio, ela vem sendo aprimorada através da nossa cultura. Porque é o time engajado, todo mundo olhando para as melhorias, todo mundo, tô com uma dificuldade aqui, a gente para e olha para entender o que dá para colocar, para poder otimizar isso, para poder ganhar tempo. E tanto que a gente está conseguindo. Esse ano a gente vai fazer aí pelo menos 100% a mais praticamente do que fizemos no ano passado, sem necessariamente ter uma equipe o triplo do que a gente tinha. Então a gente está conseguindo escalar e tem margem ainda para a gente conseguir crescer, fazer muito mais GMV, mantendo a quantidade de pessoas, né? Talvez ampliando um pouco principalmente CS ali, um pouco em vendas, mas o potencial de crescimento exponencial, acho que ele existe, tá bastante latente e nós estamos conseguindo cada vez mais conseguir enxergar isso para parar as arestas e potencializar tudo aquilo que vem funcionando. Essa ideia do Kaizen é legal, a gente começou a
acho que uns 2 anos atrás, a gente criou um formuláriozinho, e aí todo mundo tem uma meta de colocar 2 ideias de melhoria de qualquer coisa por mês, por pessoa. Que legal. Então, podia ter o clube do livro. Aí a gente foi lá, achou uma ideia boa. Ele é simples, sabe? A gente tava no escritório novo lá, sugerindo a gente separar o banheiro entre feminino e masculino. Pô, a ideia é simples e funciona. Podia ter uma IA para fazer, colocamos... Então, assim, coloca umas ideias básicas, você pode premiar no fim do trimestre. Legal. E, assim, funcionou pra caramba. Sabe, simples, sabe, de fazer. E assim, tipo, tem aqui, se colocar botão XYZ dentro da plataforma, acho que facilita a visualização do usuário. Então tá lá um franqueado e falou, putz, tô me batendo com determinada coisa aqui, não tô conseguindo me achar. O vendedor vai lá, já coloca como ideia, dá pra melhorar isso. Então, a gente vai pegando ali no dia a dia mesmo, e como a pessoa tem a meta, ela viu a ideia que às vezes veio de um cliente, veio de um parceiro e tudo, já vai lá e já insere, então tem esse movimento, esse fluxo contínuo, que é de realmente escutar. Porque se a gente fica muito bitolado nas nossas próprias ideias, a tendência é que aquilo se apequene, né? Agora, a partir do momento que a gente começa a escutar os usuários de todas as pontas, a tendência é que aquilo realmente se expanda e a gente consiga perceber a visão de todo mundo e entender o que é relevante e o que não é relevante para o negócio. Até porque no final do mês a gente coloca lá, né? A gente faz o fechamento das ideias aqui e plota lá no fechamento mensal. Tá aqui a fulano, ciclano e Beltrano fizeram 10 ideias cada um. Aí o Beltrano fez uma ideia. Porra, o que aconteceu? Aí ele, mês que vem eu vou melhorar. Aí ele vai lá e coloca 17 ideias. Não, que top, gente. Isso responde uma pergunta, acho que 2 perguntas que muita gente tem, talvez até quando empreendedores estão começando. A primeira é, o que é cultura? Cara, cultura é isso, é ritual, é ideias novas todos os dias, são coisas simples. Quando a gente fala de cultura, parece que tem que ser um negócio gigantesco, um dashboard e competição, não sei o que lá. Cara, começa com um ritual simples, é fazer todo dia, gerar um hábito novo. E eu acho que a segunda coisa que a gente deixou de lição com essa fala de vocês é a gente parar de achar que IA vai resolver a nossa vida. Porque ela resolve muita coisa. Não vamos ser hipócritas quanto a isso. Mas ela precisa de pessoas para ser funcional. Então, o fato de vocês trazerem soluções digitais, mas olhando muito mais para pessoas... Pra mim, isso é o maior valor de todos que vocês podem trazer na empresa de vocês. A gente tava na imersão do Scale ali, a gente veio quando tava sendo falado de rotina, né? Que era uma coisa que a gente implementou no ano passado, quando a gente se ferrou bastante. Aí a gente falou, antes de contratar novas pessoas, a gente vai fazer os rituais com essas 2 pessoas, que era, agora como o Alisson era sócio, então vai ter os rituais com essas 2 pessoas que estão como colaboradores nossos. Se não funcionar com eles, não tem como funcionar com 20. Aí, a gente começou a fazer isso. Aí começamos a fazer benchmark contra as empresas, quais que eram os rituais ideais para fazer. Aí começou a fazer, uma weekly geral, onde eu faço um momento cultura, o pílula de conhecimento. Aí a gente passa em todas as áreas, a gente teve boas notícias essa semana, más notícias essa semana, como é que tá os indicadores, coisa de meia hora. Aí tem o weekly da equipe, tem um one-on-one quinzenal, sabe, umas rituais simples de fazer. A gente tá falando no máximo uma planilha que a gente faz um PDI, que assim, foi uma pegada que a gente fez, sentou os 3, o que a gente vai implantar? Isso aqui. Cara, é só definir as agendas, qual ferramenta vai usar o quê, e super funcionou, sabe? Todo mundo que entra lá sente, no mínimo, ele pode até não gostar, o que é bom pra gente, porque se ele não gostar, ele vai embora rápido, né? Mas, no mínimo, ele não pode dizer que a gente não é transparente. De falar, aqui tá acontecendo uma coisa na tua vida ou não tá, a gente conta, a Flávia tá fazendo isso, o Alisson tá fazendo aquilo, isso ajuda pra caramba, pra reter galera, pra reter time, beneficiar aqueles que estão andando bem. Acho que até o Rafael tava falando de que a própria equipe expurga, e isso é muito real, muito real, assim, se você mantém alguém que não tá performando e os outros começam a olhar isso, vai falar, peraí, se você não demitir, eu tô entendendo que tá tudo bem ficar assim, né? Tá tudo bem ficar assim. Não. Exatamente. E, cara, você falou, olha só que interessante, né? Porque a gente não atrela, a gente deixa de lado essa parte da cultura e processo porque a gente fica sendo engolido pela operação. Ou pelos pepinos do dia a dia, porque não tem tempo de pensar na estratégia. Cara, estratégia é isso, é o dia a dia. E você falou muito bem, Alisson, a gente tem que arregaçar as mangas. Eu sou muito a favor dessa liderança, por exemplo. Acho que a gente tem que estar assim. Cara, é isso que você falou.
dá pra fazer porque eu fui lá e fiz. Então, quando alguém vem falar pra mim que não dá pra fazer, eu já falo, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Às vezes eu não consigo, não. Não vamos também falar, tipo, tem o ego. Não, se eu não conseguir, vai falar, gente, realmente não dá. Mas o grande ponto aqui é isso, é a gente deixar de olhar só para as coisas que a gente acha que são importantes, tipo, operação, que é importante, mas também olhar para isso aqui, ritual, pessoas. E eu gosto muito de falar e pensar que a gente, como gestor, não precisa necessariamente olhar para o nosso cliente. E essa é uma fala um pouco polêmica, porque a gente, na verdade, se a gente olhar para o nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores, eles vão fazer o trabalho de olhar para o cliente final. Cara, é isso. A gente tem que se preocupar com as nossas pessoas e eles se preocupam com o cliente automaticamente. Isso é cultura. Isso é fazer com que a empresa cresça. E olha como vocês cresceram. Saiu de um crescimento de 50% no ano passado, esse ano tá indo para 100%. Então, assim, será mesmo que cultura e processo teve nada a ver com isso, cara? Acho que muito pelo contrário. Não teve. Eu acho que, literalmente, eu acho que é o maior peso. Tanto como eu falei, a tecnologia, ela só foi sendo criada, foi muito pela necessidade de algum processo que já tinha sido delineado. Sabe? A gente não cria processo tecnológico antes do processo manual ele estar existente. É que nem a pegada, acho que eu tenho do livro do Airbnb, a história do Airbnb, que é muito boa, mas os próprios fundadores falam, né, faça manual até que você possa fazer com tecnologia. A pegada dos fotógrafos que eles colocaram nos apartamentos foi isso. Então, quando eles viram que as fotos eram o que fazia performar mais a venda o aluguel de novos apartamentos, eles começaram a colocar fotografia indicada. Então, ele indicava lá uns fotógrafos para uma região específica. Super manual, eles contam que a gente tinha uma planilha. Era bem bacana. E só depois eles começaram a colocar tecnologia. Para nós, a gente funciona ainda da mesma maneira, sabe? Sim. E acho que o que está sendo falado tanto aqui quanto na imersão ali, acho que casa totalmente. Tem nada de mistério que a gente está falando, tem nada de playbook fora da realidade. Acho que é isso. E acho que às vezes o pessoal, principalmente quem tá numa trajetória, às vezes até um pouquinho mais embrionária que a gente tá, talvez não querer se afogar aí contratando 1 milhão de ferramentas, sendo que às vezes com uma boa planilha de Excel tu consegue resolver boa parte dos seus problemas. Às vezes, quero IA, quero tecnologia, quero isso, quero aquilo, mas, meu amigo, quanto tu tá vendendo? Tem CRM? Você tá olhando, quero contratar HubSpot, cara. Você tem quantas pessoas na tua operação atendendo? Você tem mapeado já pelo menos quantas pessoas você prospecta e tudo? Isso, se você não quiser gastar agora, coloca na planilha do Excel, pega uma ferramenta gratuita. Então, olha para isso depois que teu processo está funcionando, que você testou, que você validou. Porque senão tu coloca o carro na frente dos bois ali. Você vai querer otimizar um processo, vai gastar uma energia enorme com desenvolvimento, com um monte de coisa, de uma coisa que talvez não funcione. Você demora 3 meses para descobrir que ela não funciona. Agora, se você faz de um jeito analógico, viu que funcionou, agora como que eu consigo otimizar isso para eu ganhar tempo, economizar dinheiro e conseguir potencializar a performance minha e do time, né? Legal, gente. Não, incrível. Essa é a pegada mesmo que a gente acredita. E, cara, eu quero trazer aqui uma pergunta que eu não sei se vocês vão querer soltar, mas a gente tá no final do ano, indo pra decisões de planejamento estratégico. O que vocês podem soltar, assim, de spoiler, novidade, que vocês estão pensando para o ano que vem, de inovações, até para o mercado mesmo de franquia, para dar aquela pitadinha de curiosidade pra gente? A gente está nesse exato momento, agora até o dia 15, para falar ainda desse ano, a gente está com a Black November. Então, hoje, as obras que os franqueados estão contratando, eles conseguem fazer parcelamento de até 18 vezes o cartão sem juros. Então, são quase 2 anos que ele não vai pagar juros para parcelar a obra dele, a loja dele vai estar inaugurada, ele pode pagar com o faturamento da loja. Então, esse vai até dia 15 agora. Pro ano que vem, a gente está fazendo novos investimentos para a gente conseguir dobrar de tamanho de novo. Então, a expectativa é que a gente não dobre de tamanho de equipe. Então, para isso, provavelmente vai ter muito mais tecnologia, como eu já estava falando aqui, de atendimento. Vai ter mais agente de IA, vai ter análise de score de saúde de obra. Legal. Então, você consegue ver hoje a gente já tem alguns indicadores, mas a gente quer que isso reflita no cliente. Então, hoje, com 2 pessoas atendendo 25 obras cada uma, a gente quer que elas tenham a capacidade de atender mais obras simultaneamente cada uma. Sim. Parece que isso só reflete para nós, mas é que se elas estão atendendo mais obras em simultâneo, quer dizer que as obras estão sendo melhor atendidas. Sim. Então a expectativa é que o atendimento seja cada vez melhor e mais tecnológico para o ano que vem. E além disso, a gente só não vai contar no detalhe, mas como esse ano vocês viram, a gente fez uma patrocínio lá em Comandatuba, foi o maior evento que a gente já tinha patrocinado até então, foi maravilhoso. Assim, da BF, né? Foi da BF. É o Congresso Nacional da BF, que é a Associação Brasileira de Franquia, onde todos os franqueadores vão para Comandatuba, que é a ilha que fica lá na Bahia,
se juntam para falar de estratégia, novidades do ano seguinte, vocês estavam lá patrocinando. Tava, e eu gosto muito de Comandatuba, do evento em si, porque lá é realmente bem estratégico, assim, lá, se tem lead qualificado lá, é lá, né? Mas aí a gente foi lá patrocinando pela primeira vez um porte desse tamanho, e a expectativa é que ano que vem a gente vai fazer algumas ativações a mais, e aí mais específicas, algumas dentro da BF, algumas fora, aí ia ser uma surpresinha mesmo. Boa, arrasou. E, cara, só voltando aqui pra gente falar ainda de números, pra gente ir fechando esse tópico de modelo de negócio, olhando pra franquia, vocês falaram que melhorou o valor do metro quadrado, ou deixou mais alinhado com a COF. Vocês conseguem trazer números mais tangíveis, tipo assim, o metro quadrado na obra a gente tem uma média de tanto, que varia desse valor pra esse valor, e tempo também. Você falou que dá pra calcular tempo por metro quadrado, né? Isso é muito legal também, ou não? O caminho é mais ou menos mais ou menos por aí. Legal. Eu vou responder ele sobre valores, e aí você pode falar sobre o cálculo. Tá. Sobre valores é muito interessante, porque o que acontece? Nós temos franquias que o metro quadrado ele gira em torno de R$800, e temos franquias que o metro quadrado gira em torno de R$4.000. Então, com base nessa brincadeira aí, o que é realmente relevante para a franqueadora? É quanto custa o metro quadrado da marca dela, da rede dela. Então, independente do fechamento ou não, quanto mais obras ela insere dentro da plataforma, mais dados e mais insumos ela tem para ter assertividade dentro do que ela busca, dentro do que ela se propõe. Então, a gente tem lá hoje nosso calculador de obra é feito com base em um valor médio de tudo que está acontecendo ali dentro da plataforma. Mas quando a franqueadora ela começa a inserir obras junto com a gente, chega no final, igual aconteceu com a GoCoff, ela levanta a mão, viu? Quanto que tá o valor médio do metro quadrado das nossas obras com vocês? Então a gente consegue nesse nível de especificidade. Né? Então a gente consegue fazer isso e conseguimos inclusive tirar a percepção subjetiva. Porque por que a franqueadora ela sofre hoje? Ela tem lá um exemplo, nossas obras giram a partir de R$50.000. Só que ela nunca tem essa assertividade no mercado tradicional, porque às vezes o franqueador ele contrata alguém por 50 mil. Só que é tanto aditivo que ele coloca ali, que inviabiliza negócio, inviabiliza um monte de outras coisas, e ela não sabe, porque ele não vai colocar isso na planilha. E tira a questão subjetiva também, franqueado, como que tá a obra? Ele querendo esconder da franqueadora, achando que vai sanar qualquer coisa, ele não fala, não, tá indo super bem. Na verdade tá um caos. E aí eu sempre brinco que pior que uma obra atrasada é tu não saber que ela vai atrasar. Então, dentro da plataforma, atrasou um dia um entregável, a gente já notifica franqueado e franqueadora. Por quê? Se atrasou um entregável, eu sei que aquela obra vai tender a atrasar. Logo, eu consigo, minha equipe de CS consegue entrar em contato com o prestador, com o franqueado, entender o porquê atrasou, se o motivo é plausível e qual é o plano de ação que vai ser tomado a partir dali, para que aquilo não cascateie, não vire uma bola de neve enorme e a gente consiga manter os prazos. É importante isso que o Alisson está falando, porque o core do negócio não é redução de custos. Exato. Tá? Porque a forma, eu falo isso para os franqueados naturalmente, assim, a forma mais barata de fazer uma obra é você sendo a empreiteira, você vai lá, contrata o pedreiro, você contrata o pintor, compra o material, e essa é a forma mais barata. Inevitavelmente, eu nunca vou conseguir ganhar desse preço, porque realmente você está tirando vários intermediários da frente e puxando uma responsabilidade gigantesca. Então, o nosso core não é reduzir custo. A nossa meta, vamos falar assim, é tentar entrar dentro da COF, fazer com que os valores não sobressaiam, que o cara não contrate uma Andrade Gutierrez para fazer uma reforma de uma cafeteria. Então, é mais uma pegada nessa para ter esse compliance com a marca. Já o que é o nosso foco mesmo é essa segurança de não ter golpe de prestador que pega o dinheiro e some, e aí esse caso também é difícil de mensurar. O que a gente vai fazer agora em dezembro, é até bom você comentar esse assunto, acho que dezembro, janeiro a gente vai disparar, a gente vai fazer provavelmente a primeira pesquisa do mercado de franchising, que a gente vai disparar para os franqueadores exatamente para perguntar vários tópicos de como é que era ou como é que está o setor e a gente ter os números atuais, porque como eles não têm esses dados, a gente vai criar a nossa própria pesquisa. A própria BF nunca tinha feito desse nicho, ela tem de outros, tem de faturamento, tem de tamanho de operações, quantas crescem, mas acabou não tendo específico para a obra. Sim. No nosso caso, como eu comentei, os cases que a gente tem é que 70% das obras estão sendo entregues dentro do prazo. Tá? O que significa que dificilmente uma consultora consegue atingir isso nesse nível de assertividade. No modelo tradicional, menos de 20% são entregues dentro do prazo. Olha isso, que loucura. Acho que é bom você ter lembrado isso. A gente fez uma vez uma pesquisa interna nossa, assim, falar com os franqueadores. Na época, lá atrás, quando a gente teve um monte de problema de obra, que lá atrás a gente também foi ludibriado pelos prestadores. Eles falavam, não, cara, mas é que é só para me ajudar a comprar material, me antecipa aí, tá? A gente antecipava. Perdemos muito dinheiro mesmo. E aí, com isso,
a gente achou que antecipando para esses caras, né, nessa parceria, ele ia entregar a obra e não entregava. Aí a gente pegou todas as obras daquela época e a gente falou assim, vamos pegar todas as obras. Quais que deram problemas graves, quais não deram problema. Das que deram problemas graves, quais que tiveram antecipação. 80% das obras que tiveram antecipação deram problemas. Isso significa que quando você antecipa recebível para o prestador de serviço, aumenta em 80% de chance que a tua obra vai dar problema. Então a gente sempre fala, não quer seguir com a plataforma? Cara, mas não faz antecipação de recebível. Não paga o cara antes, porque a chance aumenta absurdamente. E às vezes não é nem por maldade. É porque o prestador, como o Alisson falou, às vezes está pedalando obra, aí ele pega o teu dinheiro para resolver a dele. Virando bola de neve. Nossa, vira uma bola de neve. O próprio prestador de serviço, às vezes, não é mau caráter. Só que assim, ele acabou de pegar 40 mil reais, ele teve um problema familiar. Tem irmã doente. Sim. Ele vai priorizar fazer tua obra de uma pessoa que ele não tem compromisso pessoal nenhum, Sim. ou vai priorizar a saúde da irmã, sabe? Total. São essas coisas que a gente coloca que são totalmente subjetivas e que a gente não sabe quando vai acontecer e se pode acontecer. Eu até, a gente vai fazendo um monte de jargão no meio do caminho, né? Eu sempre falo para as franqueadoras que obra é igual a investimento. Sucesso histórico não é garantia de êxito futuro. Então, se eu tenho um prestador que fez 20 obras na plataforma, todas ele fez de maneira impecável, na 21ª ele pede adiantamento, eu não sugiro, não recomendo a liberação, porque pode ser que na 21ª ele tenha algum tipo de problema. Sim. Então o histórico dele é excelente, mas o que resguarda que esse prestador de fato cumpra com o papel, cumpra com as obrigações daquilo que ele se comprometeu? É o dinheiro aqui, porque se ele cumpriu, tá tudo certo, todo mundo vai sair feliz. Agora, se ele não cumprir, o dinheiro resguardado com a gente tem a possibilidade de não onerar e não penalizar o franqueado que tá ali confiando o sonho dele, né? Por melhor que seja o score do prestador, a gente não antecipa recebível. Não, por melhor que seja. Assim, vocês não têm o core de diminuir preço de obra, mas na verdade vocês economizam muito dinheiro dos caras, né? Que foi o dado que a gente trouxe aqui no começo do podcast. E pelo nosso próprio formato, eu acabo às vezes sendo muito competitivo com o mercado e parte das vezes até acaba reduzindo, porque no mercado tradicional, a pessoa vai te perguntar, quanto tu faz essa obra? 100 mil. Vai pro Yuri, 150, pra mim, 200. Quem tá certo e quem tá errado nessa brincadeira? Ela não sabe, porque os prestadores, eles não sabem quais as ofertas que a pessoa tá recebendo. Agora, dentro da plataforma, tu falou que faz por 50, eu falei que faço por 60, eu sei que você está em primeiro, eu estou em segundo. Eu não preciso necessariamente cobrir o teu valor. Sim. Só que se eu quiser ser competitivo, a tendência é que eu baixe. Então funciona um processo igual de licitação de obra pública, onde quem ganha nem sempre é quem está cobrando mais barato, né? Porque a visão nem é essa. Mas assim o próprio mercado ele vai se regulando. Então o mercado ele vai fazendo as suas propostas, vai fazendo as suas ofertas, e os prestadores vão competindo entre si, e a pessoa vai olhar o custo-benefício, quem mais atraiu ela, quem tem as melhores características, quem passou, demonstrou mais segurança e vai fazer a contratação. Perfeito, gente. Incrível. A gente tá chegando no final do podcast. Posso falar pro pessoal do estúdio. Todo mundo. Todo mundo triste. Ô, Yuri, você queria falar mais alguma coisa? Eu até tinha te perguntar, aproveitando o gancho que você ia falar, pra vocês trazerem uma mensagem final, assim, principalmente do negócio que vocês construíram, que é incrível, brilhante, genial. Obrigado. Um modelo que ajuda muito, tem um propósito muito forte. Eu acredito muito que todo negócio que tem um propósito funciona, dá certo. Se esse for o objetivo final e não só ganhar dinheiro, a gente consegue construir uma grande empresa. E eu quero que vocês deixem uma mensagem final para franqueadores, para prestadores de serviço, para clientes finais, que vocês podem ajudar. Mas antes, traz outra última consideração e aí a gente vem com a mensagem final. Eu ia comentar aqui, só complementando o que ele estava falando e pegando o gancho do que você falou dos 3 pilares lá, porque para os prestadores também foi importante essa virada de chave para a gente, tá? A gente começou a expulsar os prestadores que não faziam sentido dessa comunidade. E isso começou a trazer prestadores que faziam sentido para a comunidade. Então a questão da cultura, a gente se perguntava, cara, será que os prestadores sabem qual que é a nossa cultura? Será que eles entendem o que a gente faz também? Porque daí, se os caras começarem, por exemplo, a dedurar quem que tá tentando fazer bypass na plataforma, a gente começa a tirar as maçãs podres ali no meio. Sim. Você começa a tirar um cara, aí quando você tem uns caras bons, quando um cara que é maçã podre pegou uma obra e deu problema, recentemente aconteceu isso. Um prestador de serviço foi lá, fez a venda no dia 1, Flávio, foi no dia 06, ele ia começar a obra e ele desapareceu. Simplesmente sumiu. E aí, como a cliente tinha a plataforma, a gente não adiantou nenhum dinheiro para ele.
E aí a gente foi lá, colocou um cara, a gente liga na hora os principais caras da plataforma, fala que tu consegue pegar. Ele foi lá, pegou a obra, vai continuar normalmente. Então, com isso você consegue ter esses contatos muito mais fortes, a cultura ela é mais forte. Então, acho que só fazer um gancho que, inclusive para quem trabalha com marketplace, para os próprios stakeholders, para os próprios parceiros, é importante entender como que a gente atua para seguir dando regra, sabe? Muito top, incrível, gente. A última mensagem é uma mensagem, você falou, né? Lança uma Manda frase de efeito. Uma frase de efeito, uma frase de efeito. Brilha, tem um momento, é o corte que tu precisa pra brilhar. Olha pra câmera. Não, sem corte de efeito, pô. Acho que na prática, assim, vai parecer corte, vai parecer frase de efeito. Mas é que ao longo da nossa jornada, a gente não foi incrível em nada do que a gente fez, assim. A gente só foi literalmente resiliente. Foi tipo, cara, o que dá pra fazer, quais são as opções. A gente tem alguns mentores que viraram amigos, mas que já estão steps à frente da gente para dar essas dicas do que fazer, do próximo passo. Mas assim, a gente em nenhum momento, hoje você chamou de ideia genial, mas ela foi simplesmente uma construção de coisas. Não foi uma ideia maluca que a gente teve lá atrás que de repente surgiu um produto maravilhoso. Então, acho que a mensagem é essa. Se eu pudesse falar, talvez, comigo mesmo lá no passado, só continua e segue o jogo, faz pega o terapeuta, começa médico antes do que se devia, se cuida antes. Hoje o Alisson é um exemplo lá na empresa de exercício físico. E agora tá levando a galera. Tá levando lá pra empresa. Essa semana eles fizeram. Saudável, corpo saudável. Essa semana eles fizeram o Gym Rats, sabe o Gym Rats? Ai, meu Deus do céu. Quem inventou esse aplicativo? Então, eu também não entendi, colocaram lá, eu não entrei na briga, mas é isso. Que bom. Eu acho que, se fosse pra deixar qualquer recado assim, acho que é para que as pessoas entendam, no mercado mesmo de franquia, o franqueado e a franqueadora se entendam de fato como uma unidade que devem ser, né? Porque durante o processo, no meio do caminho, às vezes distor pensamento, visão, propósito, mas cara, se tu comprou uma franquia, você tá comprando a franquia porque você quer know-how. Você quer transmissão de conhecimento, você quer transmissão de saberes e você quer seguir um processo. Se tu esconder as coisas que estão acontecendo da franqueadora, a tendência é que dê errado, é a receita para dar errado. Então a gente não tem uma receita 100% garantida para que dê certo, mas a gente tem a receita 100% garantida para que dê errado, que é tu não seguir aquilo que lhe é ensinado. Você tá comprando, você tá pagando para ter know-how, tá pagando para ter suporte, tá pagando para ter direcionamento. Então siga, a franqueadora não é tua inimiga, não esconda as coisas do teu franqueador, seja o máximo transparente possível, que com transparência fica muito mais fácil a gente olhar os problemas de frente, entender o que de fato tá acontecendo e levar a solução para eles. Top, gente. Pega esse corte. Gostou? Esse vai decorando ontem. Esse eu fiquei decorando ontem. O que eu vou falar no final, vou colocar no meu Instagram. Ai, gente, muito legal, não? Incrível. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Foi muito bom conhecer a história, o negócio, os altos e baixos que todo empreendedor tem que entender que é normal, que passa mesmo. E principalmente saber como é que a gente vai levar essa nova ferramenta e nova solução para as pessoas. Deixa aí qual é o link, qual é o Instagram de vocês, pra gente deixar registrado aqui e a gente finalizar com sucesso. Boa, com certeza. A gente tem o nosso site, que é o zins.com.br, então é zinz.com.br, o nosso site já tá um portfólio bem geral lá. Nosso Instagram, que é o zinsbr, de Brasil, zinsbr. Eu tô com um canal no YouTube também, que é o yuri.lenze, então eu tô falando lá como a gente tá fazendo uma construção no Marketplace. E tem o meu Instagram também, que é o yuri.lenze, pra facilitar no Instagram também. Arrasou. O meu Instagram é o Alisson Brito, e aí LinkedIn também, Alisson Brito, só procurar lá, se tiver dificuldade pra me encontrar, só procurar Zins que vai me achar. Vai me achar. Perdido e tá tudo certo. Legal, gente. Mais uma vez, muito obrigada. E assim a gente finaliza mais um episódio do Franquia Cast. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo pra entrar em contato com essa galera que tá incrível o negócio. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo, até mais.